Em 1989, foi editada a Constituição Estadual, aqui no, paulista, Bandeirante. E no capítulo 3 da Segurança Pública, nós temos ali a previsão, dizendo que cabe à Polícia Civil a apuração das infrações penais. E aí, no seu parágrafo 5º, diz, veja que isso é de 89, algo antigo, diz que lei específica vai determinar o funcionamento, o estabelecimento da superintendência da Polícia Técnico-Científica, no estado de São Paulo, que será alternadamente dirigida por um perito criminal e por um médico legista. Bem, aí será composta dos seguintes órgãos: IC, IML. Bom, aí, depois disto, veio uma lei complementar, que é a Lei 756, de 94, e é uma lei curta. Ela realmente estabeleceu, ela organizou a polícia, mas de uma maneira muito curta. E aí veio, sim, um decreto, que é o 42.847, de 98, assinado pelo governador Mário Covas, estabelecendo ali e dando organização à nossa superintendência da Polícia Técnico-Científica. Quando nascemos com uma corregedoria que logo de pronto já nos foi tirada. Então, foi assim uma autonomia, uma pseudo-autonomia. Então, na verdade, o que aconteceu? Existimos no Estado de São Paulo, constitucionalmente no Estado de São Paulo, somos reconhecidos, existe uma lei, existe um decreto que nos explica, e, aliás, dois que explicam, inclusive, a atribuição de cada um dos nossos núcleos, de nossas equipes. Mas não somos reconhecidos na Constituição da República. E dado isso, então, o que acaba acontecendo? As pessoas entendem que o artigo 144 da Constituição Federal se dê ali em números clausos, ou seja, que só é polícia aquilo que está explicitamente descrito ali. Mas então, não somos polícia, porque lá se descreve. De certa maneira, isso tem lógica, porque lá eles falam da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, falam até da Ferroviária Federal, mas não falam das polícias técnicos científicas. Então, é de se admirar mesmo. Mas existe uma linha, imaginando uma linha de interpretação dizendo que deve ser números apertos, que existem outras polícias que realmente existem, são reconhecidas, funcionam, mas não adianta. Inúmeras ações, declarações ADINs, foram lançadas. Até outro dia, meses atrás, fomos ali chamados de excrescência jurídica. Excrescência, esse é o termo. Excrescência jurídica aqui no Estado de São Paulo. Bem, mas aí, então, o que acabou sendo? Então, o que é? Quais são as questões subjacentes a esta polêmica? O que está por trás disso tudo? Então, é a natureza e finalidade da prova pericial, a evolução das conquistas dos direitos humanos, as intercorrências do exercício profissional, e os possíveis entraves jurídicos e políticos que possam haver aí, que acabam emperrando o deslinde dessa problemática aí, que vem de anos e anos. Bem, então vamos falar um pouquinho, começar aí pela natureza e finalidade da prova pericial. Quando a gente fala em perícia, em ciência, as palavras isenção, imparcialidade, verdade, obviamente, elas já são de pronto evocadas. É aquilo que se espera. Mas agora vem a pergunta filosófica. A ciência e a perícia, elas são isentas de ideologia? Elas caminham, elas conseguem caminhar de forma descolada da sociedade ou da instituição que a produziu ou que a realizou?
Não é? Isso é uma pergunta que a filosofia tenta responder há muito tempo e nós vamos tentar. A gente sente isso na carne. De maneira, né, menos filosófica, a gente sente isso. Então, se a gente for estudar um pouco, como cientistas que somos, né, se a gente pegar o que o professor Goldenberg e Schuh, né, num artigo de 2007, eles dizem que a ciência, né, é a realização das potencialidades humanas e que são condicionadas pelo desenvolvimento das condições materiais. Né? Então, as ideias, elas não existem de forma autônoma. É impossível isso. Estão imbricadas nas condições materiais, que permitem a formação, né, a sua formação, e que, por sua vez, elas existem, né, através do homem, em consonância com a sua condição de existência. Ou seja, nós somos produtos do meio. Então, nós não conseguimos nos descolar da nossa realidade. Por mais isento que seja o cientista, o método dele estará impregnado da ideologia dele. E, da mesma maneira, por mais isento que sejamos, né, ou por, né, o meio em que vivemos nos influencia, sim, influencia a perícia. Então, a ciência e a perícia são isentas de ideologia? Caminham de forma descolada da sociedade ou da instituição? A resposta é não. Bom, então, preocupados com isso, sabedouros, né, sabedores disso, sentiram, né, porque sentiram na carne, né, nós tivemos aqui, vamos falando então aqui da concretização, né, das conquistas, né, dos direitos humanos. Então, nós tivemos o primeiro plano nacional de direitos humanos, que foi, né, de data de 1996, e nós tivemos o primeiro e único, que eu tenho a notícia, plano estadual, aqui, bandeirante, aqui de 1997, que eu tive a honra de compor e ser relatora da comissão que tratava da área pericial, junto com Guaraci Mingardi. Né? E aí, o que nós conseguimos colocar? Reproduzir aquilo que foi colocado no primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Qual era a proposta? De uma ação governamental de médio prazo, né, de luta contra a impunidade, e que previa, na área pericial, a progressiva autonomia dos institutos periciais. Porque as pessoas que fizeram isso estavam preocupadas com o histórico, né? Com o histórico que tivemos nos tempos, na época da exceção, na época da ditadura militar que tivemos aqui no país. Pois bem, aí veio o segundo plano em 2002, segundo plano nacional em 2002, que veio junto lá na proposta de ação governamental de 54, que dizia, né, que apregoava o fortalecimento dos institutos médicos legais e de criminalística, adotando medidas que assegurassem a excelência técnica e progressiva autonomia. Então, veja, a preocupação dos direitos humanos. Depois, nós tivemos o terceiro, de 2009, que diz a respeito da prevenção da violência da criminalidade e manda, dá como ação, quer dizer, manda, ele sugere, né? Mas ali o que ele fala? Ações programáticas. Ele propõe um projeto de lei que, aí ele já pede mais, para proporcionar autonomia administrativa e funcional de órgãos periciais. É daí que nasce a Lei 12.030, de 2009, que prevê isso, tudo isso aqui que foi colocado. E mais, eles recomendam, né, que os estados, né, e o Distrito Federal elaborem leis que garantam a dotação orçamentária específica, né, e autonomia administrativa e financeira e funcional dos órgãos periciais. Né? Ou seja, os direitos humanos, né, é que nos acolhem. Os direitos humanos é que pleiteiam, né, essa autonomia da perícia oficial. Em resumo, em palavras simples, qual é o medo deles? Se a polícia bate, se a polícia mata quando ela intervém, né, nas intervenções, a própria polícia não pode fazer perícia.
É claro, ninguém pode ser juiz em causa própria. Então, deve ser feito isso por um órgão isento. Daí as preocupações da isenção, daí as preocupações da autonomia. Bem, mas os peritos, né, eles não têm este tipo de concepção. Isso é mais acadêmico, isso é mais politizado. Então, aí começam as nossas intercorrências, do nosso exercício profissional. Porque aí nós vamos abordar isso daí. Então, na verdade, o pleito interno da autonomia, né, pelos peritos, ele é diverso dos direitos humanos, do pessoal dos direitos humanos. Então, o que nós temos? Né? Então, nós temos a primeira coisa que dificulta, né? O perito, por si só, né? Os senhores viram aqui o doutor Nunes falar, né? A gente falando, o doutor Abaruque, que já esteve aqui, o perito em si, ele é um nerd, ele é um cientista. Ele é alienado dessas causas. Tá? Então, ele tem e além de que, ele tem uma formação acadêmica distanciada das ciências sociais e do mundo policial. Eu, quando fui para a academia de polícia, eu jamais imaginei que eu fosse ver tanto cadáver na minha vida. Eu imaginei que eu fosse trabalhar no mundo, eu sou bióloga, né? Minha primeira formação é de biologia, não, e direito veio depois. Eu jamais imaginei que eu pensei que eu fosse trabalhar com crime ambiental, que eu nunca vi tanto cadáver na minha vida. A polícia foi falar de crime ambiental, quando a Constituinte falou em 86, foi a época que eu entrei, que eu optei, porque eu imaginei que eu fosse trabalhar com isso, o crime ambiental, ele surgiu 20 anos na polícia, 20 anos depois foi uma preocupação policial. Né? Então, é assim, existe uma alienação dos direitos humanos muito grande, das preocupações sociais. Outra coisa que nós temos é uma deficiência na formação profissional, no real entendimento das atribuições da função, né, das atribuições e da função social do cargo do perito. O perito não tem noção da importância social do seu cargo. Infelizmente, ele é mal formado nesse aspecto. Ele não tem noção do papel social, da grandiosidade do papel social, né? De quão guardião ele é para a distribuição da legítima justiça. Tá? Ele não tem noção disso, ele acha que ele está fazendo um trabalho simples. Ele foi lhe dado uma pergunta e ele está dando uma resposta, mas ele não tem a noção do alcance daquilo na vida das pessoas. Né? O que vai ser a importância social, o papel social que ele... Então, isso é uma deficiência e que a escola, a formação dele não traz. Porque nós não temos um curso de ciências forenses, uma faculdade, um curso, né, de formação, um curso universitário de formação de médicos legistas e de peritos criminais. Infelizmente, ainda não temos isso, só temos isso em nível de pós-graduação. Também nós temos casos de falta de harmonia em relação aos delegados de polícia. Isso é recorrente. Né? Então, o que acaba acontecendo? Nós somos pessoas distanciadas. Então, o delegado de polícia está acostumado ainda, assim, que ele preside o inquérito policial e tem, assim, pessoas que lhe servem e acha que o perito é mais uma pessoa a lhe servir. E, realmente, o perito, não é que ele está ali a servir a ele serve à justiça. Ele é auxiliar da justiça. E o delegado, por um acaso, é o primeiro a colocar a mão. Né, aquilo porque ele tem ali o inquérito policial, mas se não tiver a prova, aquilo laudo vai prosseguindo. Né? E ali obviamente, ali não tem é óbvio que o delegado de polícia tem todo o valor, porque é ele que está presidindo a investigação. Perito não investiga. Perito não investiga e nem deve. Ele responde questão, ele responde quesitos. Né? Tecnicamente, ele é autoridade científica. Mas as pessoas acham que isso é pouco, é de somenos, e não é. Ao contrário. Então, porque antigamente era alguma coisa. Então, veja, todas as carreiras foram evoluindo.
né? Elas foram evoluindo. E essa aceitação dessa evolução, dessa autonomia, ela tem ainda algumas nuances de não aceitação. Mas isso está diminuindo, que as pessoas estão vendo. Porque assim, as investigações acabam não progredindo, quer dizer assim, na verdade, o perito dá a opinião técnica dele, mas não é ele que investiga. Todo o mérito é para a autoridade policial, é ele que preside. O perito não faz a investigação. É o delegado que vai ouvir as pessoas, é ele que vai concluir. Ele é o primeiro juiz da causa. Não é o perito, ele tem uma importância enorme. Como o perito tem importância enorme para dar subsídios científicos para que ele possa decidir sobre aquilo. Mas são importâncias diferentes, são valores diferentes. Mas não precisa massacrar o perito por causa disso. Bem, aí o que nós temos? Número reduzidos de profissionais, uma falta, né, de criação de novos cargos, coisa que nós estamos superando isso hoje, né, Nós passamos de 1986 a 2013, a junho de 2013, né, sem a criação de novos cargos. Veja quanto a população cresceu, né, nesses últimos quase, né, 26 anos, 27 anos, 26, 27 anos. Né? Eram 1.177 cargos, né, e os concursos que existiam eram só para o preenchimento dos claros, das pessoas que iam morrendo, das pessoas que iam se aposentando, das pessoas que iam se demitindo, ou se exonerando, ou sendo demitidas. Né? Agora foram criados novos cargos, tanto para médicos legistas, como para peritos criminais e das carreiras afins. Então, 1.852 novos cargos, um aumento do efetivo em 64%, aumento real. Passamos de 3.800 para 5.200 pessoas. Então, agora, vamos, né, crescer um pouco. Mas, mesmo assim, a ONU recomenda que exista um perito para cada 5.000 habitantes. Na atualidade, nós temos, na ativa, um para cada 50.000. Trabalhamos por 10. É um número muito grande. Bem, o que nós temos mais como intercorrência? Destinação de pouca verba na compra de equipamentos de laboratório e treinamento do pessoal. O que acontecia sem autonomia? Quando não se tem isso, a polícia técnico-científica, ela é um departamento da polícia. Então, veja, como departamento, ela não tem verba própria. Como que você vai ter um departamento hipertrófico? Como você vai justificar a compra de um microscópio eletrônico de varredura que custa 4 milhões? E os outros departamentos? Então, veja, então se tem um monstro, é uma polícia dentro de outra. Então, não dá. E outra coisa, são necessidades diferentes. Né? Necessidades diferentes. Bem, vantagens que são auridas, né, pela autonomia das perícias. Dotação orçamentária específica, autonomia administrativa, financeira e funcional, ausência de subordinação funcional, isso aí, né, que então vai dar a resposta que os direitos humanos, né, clamam, que seria aquela pressão alegada, né, que possa comprometer a isenção do trabalho pericial ou alegada, né, pressão. Né. Isso aqui é uma coisa estranha. Uma época, eu convivi com o doutor Francisco Claro, no Instituto Médico Legal. Ele foi, durante muitos anos, diretor do Instituto Médico Legal. E aí eu perguntei assim, doutor Francisco Claro, o senhor conviveu, né, aqui na época da ditadura militar, como que era? Né? Como que era? Existia isso mesmo, essa pressão que o pessoal fala? Né? Era declarada, né, coisa assim? Ele falou, olha, Norma, ninguém falava nada. Ele falava assim, chegava, falava assim, apresentava o laudo, né? Falava assim, olha, esse aqui está aqui, o meu laudo. Ele falava assim, olha, esse laudo não está bom. Esse laudo não está bom, não é assim. Ele falou, não, mas esse aqui é meu laudo. Aí eu te apresentava um mapa, você escolhia o lugar. Mais ou menos esse tipo, né? Esse tipo de pressão. Isso aí foi há muitos anos, né? Então, quer dizer assim, na verdade, não era assim uma coisa, né? Então, era alguma coisa que daria para se declinar. Né? Não era alguma coisa assim, né?
né? Então, era alguma coisa que daria para se declinar. Né? Então, foi o que ele me deu a entender, né? Como ele declinou. Né? Como ele declinou de qualquer mandamo. Tá? Bom, outra coisa, então essa ausência, né? Então ela vai permitir de subordinação, ela vai permitir a seleção, a formação, a educação continuada, certificação, corregedoria própria, ou seja, isso dá agilidade a tudo, agilidade e especificidade, né? A carreira, aquilo, as conquistas, as necessidades de uma categoria aí que tem as suas necessidades próprias. Então, por exemplo, a polícia, por exemplo, a Polícia Civil, ela é uma polícia investigativa. Então, por exemplo, ela precisa treinar investigadores, eles precisam saber atirar, dar muitos tiros. É diferente daquele treinamento, do treinamento que o perito precisa, o médico legista. O que ele vai correr do cadáver no necrotério? Ele não precisa disso, ele precisa de outras coisas. Então, não que a Polícia Civil, na academia, não saiba fazer isso, mas existe assim, na verdade, você tem assim, costumes antigos. E assim, até você mudar, fazer isso. Então, quer dizer, assim, uma academia própria facilitaria mais. Né? Bom, orçamento especificamente destinado à perícia, então nós teríamos melhoria dos equipamentos, melhoria das condições ambientais, materiais e ambientais, criação de novos cargos, plano de carreira, gestão de qualidade, parcerias com institutos, terceirização de exames e novas metodologias. Por que isso? Então, o que está acontecendo? A criminalidade é tão grande que, por exemplo, nós temos ali, como ilhas de excelência, e muitas dessas coisas nós já temos. Aqui eu estou falando genericamente, eu estou falando não só de São Paulo, como eu estou falando do Brasil todo. Algumas coisas nós já temos conquistadas. Né? Que nem, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos o laboratório de DNA, que é referência no Brasil, é referência na América Latina. Mas, por exemplo, nós vamos começar a tratar o crime ambiental de uma maneira mais profunda agora, com a vinda dos novos peritos. Então, porque até então ele está a cargo da engenharia. Por que engenharia se é um crime interdisciplinar, multidisciplinar? Né? Então, o que vai acabar acontecendo? Vamos supor num crime em que alguém faça uma poluição de águas de rio. Eu vou montar um laboratório para ver uma demanda de oxigênio? Não vou fazer isso. Né? Eu vou fazer essa perícia? É claro que eu vou. Então, mas o perito vai, com seus auxiliares, coletar aquele material, ele vai se preocupar com a autenticidade do material coletado, ele vai cumprir a cadeia de custódia, mas ele vai, ao invés de encaminhar para um laboratório do Instituto, que eu gastaria milhões em fazer, eu vou mandar num convênio pago para a CETESB. E a CETESB vai me dar um resultado, ela vai me demonstrar a autenticidade daquilo e eu vou ilustrar, o perito vai interpretar aquele resultado, ilustrar, e aí ele vai como a mesma coisa. Então, nós vamos fazer esse tipo de coisa, que é impossível em todas as ciências. Nós vamos fazer pesquisa, por exemplo, de nanotecnologia. Acho que a perícia ela vai ter que deixar de ser reativa para ser proativa. Então, nós temos que falar. Então, isso vai vir com bancos de dados, nós temos que fazer pesquisa. O perito, ele é um cientista. Então, eu vou montar um laboratório, daqui para frente é só nanotecnologia. Eu vou montar um laboratório de nanotecnologia, eu gastaria bilhões, o Estado já gastou isso. O que eu vou fazer? Um convênio com o IPT. E eu vou usar o laboratório de nanotecnologia do IPT. É isso que eu vou fazer. Então, e para isso eu preciso de autonomia. Como que eu vou pedir para o chefe do chefe? Eu não consigo. Não é? Então, é para isso que nós precisamos de autonomia. O que mais que nós temos? Então, os entraves são esses, né? Não temos ali, né, os entraves jurídicos para a autonomia. Então, vem ali do artigo 144, que não nos prevê, né, que diz ali o artigo 144 da Constituição da República, diz, né, que a Polícia Civil ela é dirigida por um delegado de polícia de carreira na apuração das infrações penais, com e sem vestígio, exceto as militares, que são de competência da União. Também, né, então, nós não estamos previstos aí. Segundo problema, vem também dos artigos 6º, inciso 7º e o 178 do Código de Processo Penal, que diz que o exame pericial será requisitado pela autoridade policial
né, ao diretor da repartição pericial, ou seja, é o delegado de polícia, né, o responsável e quem centraliza a investigação do crime. É ele quem requisita os exames inicialmente e recebe os laudos periciais. E vai, enquanto tiver, vai continuar assim, é assim que tem. Não é diferente. O pessoal vê o filme CSI na TV e acha e entra em crise existencial. O perito não investiga, gente. O perito dá a resposta científica, ele responde perguntas. E é muito, isso é opinião técnica, científica, isso caiu o guindaste. Ele vai investigar, ele não tem, ou quando alguém rouba alguém ou mata alguém, ele vai correr atrás do bandido, não é isso. Ele vai falar, né? Ou estuprou alguém que é do estuprador, vamos trazer a pessoa lá, é plausível que seja essa pessoa o estuprador? É plausível que tenha saído da arma desse suspeito, dessa arma, o projétil? É esse tipo de pergunta que ele dá, e não basta, gente. Este é o papel. A investigação é do delegado de polícia. Dai a César o que é de César. Então, deverá sempre existir, né, a troca de informações entre peritos e delegados para que esses conheçam os alcances e as limitações dos exames periciais para a correta aquisitação. Né? Deverá existir sempre a troca de informações entre peritos e delegados para que haja interpretação adequada dos resultados dos laudos. Ou seja, haverá sempre um vínculo entre a perícia e a polícia judiciária, o que não impede que ambas funcionem bem e autonomamente. E autonomamente, por que não? Bem, então, o que foi proposto? Né? Então, quando nós fomos lá na CONASP, nós propusemos 2 emendas constitucionais. Uma no 144, nos colocando lá no inciso, né, seria no inciso 6º, o reconhecimento, né, da polícia técnico-científica. E colocando ali, né, no parágrafo 10º, né, a polícia técnico-científica é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, com autonomia técnica, científica e funcional, para a elaboração de provas periciais, criminais isentas, em garantia aos direitos assegurados nessa Constituição. E aí, se não desse, também propusemos uma emenda constitucional, colocando a perícia, né, a perícia oficial, a perícia criminal, nas funções essenciais da justiça. Né? E aí colocando... e aí nós colocamos, então, a perícia, então a gente coloca o perito, né, ali com inamovibilidade, com irredutibilidade de vencimentos, né? Então, para agregar, né, gregos e troianos, né? Ali daria aquilo que fosse melhor para manter aquilo que fosse abraçado. Bem, obviamente, né, isso daí não foi acatado e nem levado. O que já existe? Tá aqui. O que já existe? Né? E o que tem em andamento, né, lá no Congresso? Tem uma proposta de emenda constitucional número 325, que foi feita em 2009 pelo deputado Valtenir Pereira, do PSB do Mato Grosso, que, né, coloca a perícia, ela tira a perícia da polícia e coloca lá como função essencial, né, da justiça. Né? Isso daí ficou bom, né? Porque aí o que equipara todo mundo, né? Equipara a gente ali, se foi, ontem teve, né, o anúncio, pelo menos em questão salarial, ficaremos bem servidos, né? Os defensores públicos, ainda bem, né? O salário inicial de 18.400, parabéns, né? Então, quem sabe, né? Então, aí vai ter irredutibilidade, então, é claro, por que não, né? Então, tá aqui. Então, coloca aqui. Então, o que se coloca? Então, ele coloca no 135A a perícia oficial. Isso aqui, então, gente, já está para ser votado. Já está para ser votado. Quem está acompanhando isso, ajudando São Paulo, é o deputado Otoniel Lima,
Deputado federal, tá? Então, já está para ser votado, já está em comissão ali, tá? A perícia oficial de natureza criminal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a realização dos exames necessários à investigação de natureza criminal e à instrução processual penal. Parágrafo 1º. Lei disporá sobre a organização e o funcionamento da perícia oficial de natureza criminal, estruturada em carreiras, cujo ingresso na classe inicial será precedido de concurso público de provas e títulos, assegurada a necessária autonomia científica, funcional e administrativa. Parágrafo 2º. A função de perito oficial de natureza criminal será exercida por profissionais de nível superior, sujeito a regime especial de trabalho e considerada atividade de risco. Então, para aqueles que pretendem, né, falam assim, nós vamos perder insalubridade, nós vamos perder, não podemos andar armado. Pode, tá? Pode tudo. Parágrafo 3º. O perito oficial de natureza criminal exerce funções específicas, típicas e exclusivas de Estado e está sujeito no que couber à disciplina judiciária. Artigo 3º. A União, os Estados e o Distrito Federal terão prazo de 3 anos a contar da promulgação dessa emenda para adequar suas constituições ao estabelecido pelo artigo 135-A e seus parágrafos da Constituição Federal. Artigo 4 entra em vigor. Aí temos também, apensado a isso, uma PEC 499, que vai no sentido daquela que nós propusemos também. Está pensado lá, que é do deputado Paulo Pimenta, que foi proposta em 2010, né, que ela altera o inciso 4 e acrescenta o parágrafo 10º, no 144, que inclui a perícia oficial criminal como órgão da segurança pública. Então, essa aqui está pensada no 325, mas o que vai ser votada é essa aqui, né, que tira da polícia e coloca como função essencial da justiça. É o que eu venho falando. Sim. Não, eu estou falando a autonomia, não é? Claro. Bem, basicamente é isso. Agradeço, desculpa se avancei muito no horário, mas é isso aí. Acho que eu cumpri minha meia hora. Pô, espetacular.